Para sentar, irmãos. Abramos agora, queridos, a palavra do Senhor em Mateus, capítulo 8. Mateus, capítulo 8. Nós seguiremos a exposição, irmãos, desse evangelho, de onde nós paramos, e seguiremos então do versículo 23 ao versículo 27. Mateus, capítulo 8, versículo 23 ao 27. Ouça com fé a palavra do Senhor que diz: Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, pereceremos. Perguntou-lhe então Jesus: Por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu o mar, o vento e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: Quem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Amém. Oremos, irmãos. Senhor, nós estamos diante da palavra Tua, Tu que és aquele que agora foi lido e foi dito: Quem é este, que até os ventos e o mar obedecem à palavra? A palavra nos diz, Senhor, que onde a Tua palavra está, e onde ela lida com temor, onde ela é reverenciada, Senhor, Tua presença está conosco. Tu, Deus Filho, és a palavra encarnada. Tu, Deus Espírito, é aquele que inspirou a palavra e que ilumina a sua compreensão. É diante de Ti, Deus Trino, que nós nos colocamos para ouvir a Tua palavra sendo pregada. Fala conosco, Senhor, e que ouçamos não simplesmente com os ouvidos da carne, mas com os ouvidos da alma. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Queridos, nós temos caminhado pelo Evangelho de Mateus e, além da tese principal que nós já vimos e repetimos inúmeras vezes, de Mateus apresentando a Cristo aos judeus como aquele rei prometido, aquele rei Messias prometido, só porque eu falei pela manhã a palavra, desculpa, filhos da aliança, tempestade. A palavra que vocês vão contar é tempestade. Eu pedi para que me lembrassem, caso eu esquecia, eles lembraram. E nós vimos recorrentemente que a tese de Mateus é apresentar Cristo como rei Messias. E ele faz isso desde o início do seu evangelho. E a partir de agora, depois de apresentar Cristo como rei profeta, rei e sacerdote, ele passa a enfatizar um outro tema importante no aspecto do reinado de Cristo, que são dois. E tem sido visto desde então em cada milagre, em cada cura. Nós vimos um pouco sobre isso na teologia bíblica dos milagres, o que cada milagre e como nós devemos nos aproximar deles. Quais são os pontos então? É autoridade e poder. Autoridade e poder são dois temas recorrentes no Evangelho de Mateus, ligados ao senhorio de Cristo, ligados ao seu reinado. E aqui, irmãos, Mateus ele vai continuar fazendo a mesma coisa. Veja, primeiro milagre, a cura de um leproso. E nós vimos o significado para o qual isso apontava. O poder dele, a autoridade dele sobre o pecado, de nos purificar do pecado como um sacerdote, um rei sacerdote. Depois nós vimos o poder dele pela sua palavra, a sua autoridade, curando a um servo paralítico do centurião à distância, curando a febre da sogra de Pedro. E nós vimos que o poder e a autoridade dele também está sobre as misérias da vida. Ele é aquele que vem nos purificar do estado de pecado e do estado de miséria. E o texto continuou, irmãos, e continua aqui, depois nós vemos um pouco sobre a demanda que Cristo coloca àqueles que querem segui-lo. O texto avança e nos apresenta duas outras situações novas. A primeira é essa que nós acabamos de ler, Cristo manifestando o seu poder e autoridade sobre a criação, por assim dizer, irracional, a criação imaterial. E em seguida, como nós veremos no próximo culto público, Cristo manifestando o seu poder sobre os demônios,
os anjos caídos. Duas coisas da criação, de forma que Mateus está nos conduzindo, irmãos, para uma contemplação gloriosa de quem Cristo é. Veja o poder e a autoridade desse Cristo sobre a criação. Em que sentido? Ele manifesta primeiro sobre a tempestade, sobre o mar e o vento, e aqui há uma ligação direta, irmãos, com duas coisas. Assim como a lepra apontava para uma verdade mais profunda, assim como a lepra foi usada na antiga aliança para se referir à nossa contaminação pelo pecado, assim também tempestade, mar e vento, não de uma forma alegórica, mas o contexto em que essas coisas foram usadas na antiga aliança estavam ligados à morte, a medos, a pavor. E veja, duas coisas indomáveis, vento e mar. Quando os salmistas queriam exaltar a Deus, ele falava daquele único que poderia domar o indomável. E outra coisa que nós vamos ver em seguida, irmãos, é para uma verdade ainda mais profunda que esse milagre, essa obra espetacular nos manifesta aqui. E aí, quando ele fala sobre os demônios, também ligado ao mal, você tem aqueles que são dominadores, aqueles que são opressores. Cristo é mais forte do que eles. Então, duas estruturas aqui, irmãos, da criação, que aparentemente são indomáveis, são incontroláveis, são mais fortes do que nós. Cristo, com uma palavra, subjuga. Com uma palavra, o seu poder e a sua autoridade estão sendo postos diante de nós, irmãos. E aí, especificamente, então, irmãos, focando na tempestade, que a narrativa continua nessa porção do texto que nós estamos, como eu falei, a tempestade, irmãos, sempre ela é apresentada ou usada como uma ameaça de morte. Então, primeiramente, percebamos isso, irmãos. Sempre a tempestade ela está ligada, por exemplo, no uso dos salmos, em algumas narrativas velotestamentárias, ao pavor da morte, a sensação de estar sucumbindo à morte. Por favor, venha comigo para o Salmo 42. Veja uma imagem muito parecida com o que é descrita aqui nesse texto de Mateus, capítulo 8. Salmo 42, versículo 7. Um abismo chama outro abismo, ao fragor das tuas catatupas. Todas as tuas ondas e vagas passaram por cima de mim, sobre mim. Uma verdade parecida usada no Salmo 69. A mesma imagem é recorrida em Jonas capítulo 1. Qual a ideia aqui, irmãos? Os salmistas e esses homens se deparam com a tempestade no mar. E aqui o salmista está falando sobre as tuas ondas e as vagas, né? As vagas, essa linguagem um pouco diferente do nosso usual, são fortes ondas geradas por ventos. Então o salmista usa exatamente essa imagem para falar da sua dor, da sua alma. Eu estou desesperado, Senhor. A minha alma está abatida. As tuas ondas passaram por cima de mim. Se esvai minha esperança. A mesma coisa acontece com Jonas. Quando a tempestade cai sobre o navio do qual ele está fugindo em Tarsis, os homens ficam apavorados. A mesma coisa com Paulo. E aí vem mais a segunda coisa aqui. Além dessa ligação da morte, o que é confirmado pela primeira repreensão do Senhor. Quando o Senhor diz, por que sois tímidos, homens de pequena fé? Uma tradução mais precisa ali, irmãos, não é timidez de quando você está diante de pessoas desconhecidas que você fica todo tímido e você não quer falar. É medo. Por que vocês estão com medo? Ligando essas duas realidades se usa na Escritura Sagrada. E outra coisa, irmão, sem dúvida, o vento e o mar revoltoso, eles são indomáveis. Tomem, por exemplo, a história de Jonas. Quanto aqueles marinheiros se esforçaram para poder evitar que o navio viesse a pique. Tomem, por exemplo, a situação de Paulo no mar Mediterrâneo, um mar ali local, entre aquelas terras, naquela região tão controlada, por assim dizer, uma tempestade fortíssima. Eles jogaram tudo o que eles puderam para poder sobreviver. É indomável. Mas aí vem um ponto, irmãos, talvez o ponto maior dessas relações aqui do que está acontecendo, para que os irmãos entendam o significado desse milagre. É o mar. A própria ideia de mar aqui ligada.
era um mar de verdade, irmãos. Era uma manifestação de chuva de verdade, uma tempestade de verdade. Mas também, cada detalhe, como nós vimos nas outras curas, nos outros milagres, eles apontam para algo maior. Veja, por favor, para o que aponta essa questão do mar, irmãos, na Escritura Sagrada. Apocalipse, capítulo 13, por favor. Apocalipse, capítulo 13. Apocalipse é que não vai ser esse recurso para entendermos isso em dois usos que ele faz. Veja, versículo 13. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre a cabeça nomes de blasfêmia. A besta, ela surge do mar. Aí, recorrentemente, usa-se uma imagem em Apocalipse. Venha, por favor, para Apocalipse 4. Apocalipse 4. Versículo 6. Há diante do trono como que mar de vidro, semelhante ao cristal. E também no meio do trono, à volta do trono, 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. Venha para Apocalipse 15, versículo 2. Ele diz: vi como que um mar de vidro, mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus. Agora vem para Apocalipse 21, a última imagem, vislumbre da manifestação do reino estabelecido de Cristo eternamente. Qual é a imagem que é utilizada? Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existia. Alguém pode perguntar assim, que implicância é essa com o mar? Qual a ideia que está por trás aqui? O mar deixar de existir quando vier a Nova Jerusalém? Um mar de vidro, o que é isso? Todas essas imagens, irmãos, é para ligar a mentalidade que havia no contexto antigo do mal e o mar intimamente ligado. E quando o Apocalipse faz referência ao mar de vidro, é um mar controlado, não há mais ondas, não há mais algo revolto, não se espera que saia algo dali. A imagem é ligada ao mal, por isso que é dito, o mar já não existe. Não é que o Senhor é contra o mar, foi Ele que criou o mar, mas essa imagem, essa ilustração imagética do mar ligado ao mal. E é por isso que esse milagre está posto antes do milagre dos demônios, da expulsão dos demônios. Não é que o nosso Senhor é contra o mar, irmãos, é a sua criação, não é isso. Mas é o uso que está sendo feito aqui. Nesses dois momentos da narrativa em que Mateus quer nos apresentar o poder de Cristo sobre a criação, uma criação que está revolta, uma criação que se colocou no estado rebelde por causa do homem e dos demônios. Dois aspectos na Escritura, indomáveis, ligado ao mal, medo da morte. Quando a gente entende, irmãos, todo esse plano de fundo, nós chegamos ao ponto do que Cristo quer nos mostrar aqui. Muitos irmãos, não é incomum pegarem esse texto sobre a tempestade, Jesus no barco, e rapidamente fazer o pulo para, se Jesus está no barco da sua vida, os problemas da sua vida vão ser resolvidos. Nós vamos ver, irmãos, que há íntima ligação, sim, com as angústias da vida aqui, várias aplicações para nós disso, mas o ponto primário não é esse. É simplesmente dizer, se Jesus estiver na sua vida, no barco da sua vida, não importa qual a tempestade, ela vai se passar. Não é bem esse o ponto maior que o Senhor quer nos ensinar, irmãos. Há uma coisa mais gloriosa aqui do que isso. Muito mais, como vocês vão ver. Mais profunda, inclusive, considerando não passar a tempestade. Porque esse não é o ponto mais importante aqui. Veja o que vai acontecer, irmãos. Como é que essa verdade ela se discorre? Veja, por favor, o versículo 23. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Veja, Jesus, ele não foi conduzido ao barco. Ele que foi para o barco. Ele que entrou no mar. Ele estava levando os discípulos, irmãos, exatamente para a situação da tempestade.
conscientemente, nós poderíamos assim dizer. Cristo, irmãos, ele poderia ter evitado essa tempestade. Ele poderia, irmãos, sem dúvida, ter proporcionado uma viagem, uma travessia de uma margem para outra mais agradável, mais tranquila. Mas a questão, irmãos, é que tal travessia não proporcionaria a manifestação da sua glória como ele intentava, como ele gostaria que acontecesse. Essa travessia mais tranquila não faria com que eles se deparassem com o poder e a glória desse que acalma o mar. Ele conduziu para aquela tempestade, irmãos. Cristo os conduziu para aquela tempestade. Como nós lembramos, por exemplo, da morte de Lázaro em João capítulo 11, versículo 4, quando Jesus fala assim: ele morreu e foi bom que eu não estivesse lá, para o bem de vocês, porque agora vocês vão ver algo maravilhoso. Vocês vão contemplar algo que nenhum homem jamais viu. Ele faz a mesma coisa aqui, irmãos. Ele leva para a tempestade. E disso aprendemos já uma coisa, irmãos. Às vezes, querido, Cristo nos coloca em situações e em ocasiões dolorosas. Cristo nos coloca em tempestades, irmãos, amedrontadoras, que fazem os nossos joelhos baterem. E aí, irmãos, a nossa incredulidade, ela começa a olhar para essa situação e começa a pensar que ele não nos ama, porque nós, em toda a nossa sabedoria, vamos dizer: se ele me amasse, ele jamais teria me colocado nessa tempestade. Nosso coração começa, por incredulidade, começa a dizer: vê, ele dorme, ele não está nem aí para mim, ele está me desprezando. A nossa incredulidade, irmãos. Mas, na verdade, o que ele quer, queridos, é trabalhar em nós, como nós vamos ver aqui a pouco. Ele quer fazer com que nós vejamos a sua glória, para que nós entendamos, irmãos, que o que vem depois da tempestade é muito mais belo, muito melhor, muito mais glorioso. Cristo, irmãos, ele faz isso para o nosso bem. Ele poderia, irmãos, por exemplo, ele poderia não ter colocado os discípulos na tempestade. Ele poderia não colocar a mim e a você em tempestades tortuosas da nossa vida. Ele poderia. Assim como também um ferreiro poderia não colocar o ferro no fogo e não dar marteladas nele. Mas se o ferreiro não coloca o ferro no fogo e não dá marteladas nele, não sai uma espada. Não sai aquela obra de artista. Tem de passar pelo fogo, tem de passar pela martelada, e cada martelada dói. Se o ferro pudesse falar, cada martelada do ferreiro, mas no final ele veria quão afiado o ferreiro me fez. Uma faca, uma espada. Cristo poderia, irmãos, não ter colocado eles ali, mas ele colocou para trabalhar o coração deles. Ele colocou para revelar a sua glória. Crente, entendamos de uma vez por todas isso. Cada situação angustiante e dolorosa na nossa vida é Cristo trabalhando em nós e querendo manifestar a sua glória. É isso que nós devemos procurar, irmãos. É isso que nós devemos procurar. O que Ele quer trabalhar em nós e a sua glória. E diante de toda essa situação, irmãos, acontece algo realmente inusitado. Veja o versículo 24, por favor. Esse sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. E aí a linguagem da Almeida não ajuda muito aqui nós entendermos o que está acontecendo. Quando fala que ela está sendo varrido pelas ondas, irmãos, é que a água estava entrando no barco. A imagem, eu creio que os irmãos devem ter assistido algum filme de navio, né, de situação tem um bocado agora, quando aquelas tempestades, as ondas batendo sobre o barco, e chega a passar umas ondas por cima de todo o barco quase que fica todo submerso, até que sai de novo. Estava varrendo o barco, estava cobrindo o barco. Aí, inusitadamente, o texto nos diz: entretanto, Jesus dormia.
Irmãos, isso chama atenção não somente por causa do contexto do que estava acontecendo, mas porque não há nenhum outro relato, irmãos, nos evangelhos, se não me falha a memória, não há nenhum outro relato de Cristo dormindo. Nós sabemos que Cristo dorme e dormia por ser homem, inclusive isso aqui é mais um texto que evidencia a humanidade de Cristo. Ele dormia, Deus não dorme, ou melhor, o não humano não dorme, ele é plenamente Deus e plenamente homem, por isso que ele dorme. Mas não é simplesmente esse o ponto, irmãos, que o Senhor queria nos mostrar. Mais vezes aparece Jesus nos evangelhos virando a noite orando, passando vigílias em oração do que dormindo. Mas aqui está, no meio da tempestade, Jesus dormindo. É inegável, irmãos, é inevitável. Nós não percebemos aqui, por exemplo, os paralelos com o profeta Jonas. Jonas, num barco, no meio da tempestade, o que ele fazia? Dormia. Só que o seu sono, irmãos, era o sono da indiferença, era o sono do pecado. Cristo, num barco, no meio da tempestade, dormia, mas cumprindo a sua missão. Jonas, irmãos, ele tem a tempestade acalmada quando ele é humilhado. Cristo, quando a tempestade é acalmada, ele é exaltado. Então, irmãos, Cristo dormia. Para quê? Ele dormia para que pudesse se delongar mais ainda aquela situação. Ele acordado, ele poderia ver aquela situação e claramente ele teria ficado parado, por assim dizer. Ele dormia. Num ato de dormir, ele ensinava aos seus discípulos. Isso aqui vai ter tudo a ver com a repreensão que ele vai fazer para com os seus discípulos logo em seguida. Ele dormia, delongando-se aquela situação. E a ideia aqui, irmãos, é que os discípulos estavam tentando fazer tudo o que eles podiam, enquanto Jesus dormia. A tempestade se delongando, e Cristo dormindo, irmãos. E Cristo dormindo. Dentro da aplicação anterior, irmãos, nós aprendemos que a aparente demora, preste atenção, crente, a aparente demora em uma aflição não é indiferença do Senhor. É porque ainda não chegou ao ponto que Ele quer que chegue. Cristo não estava sendo indiferente aos discípulos. Nós veremos logo em seguida. Ele queria que chegasse onde deveria chegar. E a aparente demora numa aflição, irmãos, é porque Cristo está nos conduzindo ao ponto que Ele quer que chegue. E que ponto é esse, irmãos? Que ponto foi esse no caso dos discípulos e no nosso caso também? São dois. Clamor e um conhecimento de maravilhamento. Clamor e maravilhamento. Esses dois pontos, irmãos, Cristo intenta com cada aflição. Como foi que seus discípulos reagiram? Versículo 24. Mas os discípulos vieram, acordaram, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Veja, irmãos, os discípulos aqui fica clara aquela relação que nós falamos da tempestade, do medo, do pavor da morte. Ele diz: Senhor, salva-nos, nós estamos morrendo, Senhor. Você não está vendo que o barco está afundando? Salva-nos, Senhor, nós estamos morrendo. Eles dizem: chegou. Chegou ao ponto que Cristo queria, irmãos. E por que com tanta certeza e convicção nós podemos falar isso, irmãos? Porque como nós vimos numa dada reunião de oração, irmãos, inúmeros textos em que o Senhor faz uma íntima relação entre sofrimento, aflição, provação e oração. Sempre eles andam lado a lado, irmãos. Sempre o Senhor nos mostra um caminho para nós lidarmos com a ansiedade, com a angústia, com a provação, sempre com a oração do lado. O maior de todos os exemplos de ordenamento moral para nós, irmãos, está na própria aflição de Cristo. Se não bastasse os inúmeros salmos, se não bastasse as inúmeras orientações das epístolas, está Cristo no Getsemane, explicitamente dizendo para os discípulos: a minha alma está profundamente angustiada. Venham comigo orar. Angústia, aflição, tempestade, andam lado a lado com a oração. Se não está andando, irmãos, é porque nós estamos a um passo de sucumbir. É a isso que o Senhor quer que chegue, irmãos.
é a oração. Chegou onde queria. Cristo queria que eles orassem, que eles clamassem. Para quê? Para que eles vissem na prática a promessa do Senhor. Todo aquele que invocar ao Senhor será salvo. Tem um puritano que fez referência a um ditado da época deles na Inglaterra. Na Inglaterra, nas Ilhas Britânicas, rodeada por mar, eles lidam muito com essa questão marinha, etc. Né? Até conhecida a Marinha Britânica por causa dessa ênfase deles, né? Essa relação deles com o mar. E aí tem um ditado, ele fala assim, você não consegue orar? Então vá para o mar. É curioso, irmãos, como diante do que nós vimos hoje pela manhã, dos obstáculos para seguir a Cristo, a gente fala que a gente não tem tempo para orar, que a gente não consegue orar. Aí está nos mostrando, não consegue orar? Então deixa vir uma tempestade, deixa vir uma aflição. Rapidamente o nosso joelho cai. E se ele ainda se mantém de pé, que abominável orgulho está em nosso coração, irmãos. É para o clamor que o Senhor conduz essas coisas. É para o clamor que o Senhor nos conduz nas tempestades, irmãos. Eles chegaram ao clamor e Cristo responde. Nosso Senhor é maravilhoso, irmãos, porque a resposta dele, cada detalhe do que Cristo está fazendo, irmãos, ele nos ensina. Vejam a resposta dele, versículo, por favor, 26. Respondeu-lhes então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? Essa é a resposta dele, irmãos. Ele vai para o mar, nós vamos ver isso. Ele vai para o mar em seguida, mas ele não faz isso sem antes dizer isso a eles. Por que sois tímidos? Novamente, como eu falei, timidez aqui não é vergonha, né, medinho de falar na frente das pessoas, é porque vocês estão com medo. Porque vocês têm medo da morte. O clamor dos discípulos expressaram isso: Senhor, salva-nos, nós estamos morrendo, Senhor. Por que vocês têm medo, homens de pequena fé? Veja que interessante, irmãos. Antes de repreender o mar, ele repreende os apóstolos. Ele poderia ter parado o mar antes de repreendê-los? Poderia. Mas o que é que ele escolheu fazer? Eu primeiro repreendo vocês, antes de repreender o mar. Então, é uma verdade muito importante aqui, irmãos, que o Senhor quer nos ensinar. Antes, irmãos, de manifestar o seu poder fora de nós, antes de tirar a situação que está nos provocando sofrimento, Ele quer manifestar o seu poder em nós. É tão claro, irmãos, que o ponto maior aqui não é a tempestade que vai ser acalmada. A tempestade ser acalmada nos revela algo sobre Cristo. Nos revela o seu poder, nos revela a sua autoridade, Ele subjugando o mal, nos revela tudo isso. Mas é tão certo que o ponto principal aqui, ou que uma coisa que nós deveríamos dar ênfase, não é somente o mar ser acalmado como se, pronto, acabou o problema, está resolvido a tua provação. Que a primeira coisa que ele faz não é acalmar o mar, é repreender o nosso pecado, irmãos. O foco, queridos, o foco é o nosso coração, não a tempestade. Novamente, irmãos, aprendamos de uma vez por todas isso. O maior problema na nossa vida não são as situações dolorosas que nós passamos, irmãos. O maior problema é o nosso coração. E é isso que Cristo está mostrando para os discípulos. Quando Cristo acorda, Ele vai repreender os discípulos. Algum pode ter pensado: Senhor, o Senhor ainda vai repreender a gente antes de repreender o mar? O Senhor vai repreender a gente antes de fazer qualquer coisa? É isso. Eu vou repreender vocês antes, porque é isso que é o ponto principal. Vai haver um momento em que não vai haver mais mar. Vai ser mar de vidro. O problema não é o mar, o problema é o teu coração, porque se o teu coração não estiver tratado, você não vai estar lá. É para que nós aprendamos isso, irmãos. Mais mortal, ele vai nos ensinar essas duas coisas. Ele vai repreender essas duas coisas. O nosso grande medo, porque sois tímido.
ele diz, e a nossa pequena fé, homens de pequena fé, numa só frase, ele descortina a alma, como ele fez com o escriba. Irmãos, que Senhor maravilhoso! Que Senhor maravilhoso! Uma só frase, ele descortina a alma. Porque vocês são tão medrosos? Eu estou repreendendo o medo de vocês. Homens de pequena fé, eu estou repreendendo a pouca fé de vocês. E com isso, irmãos, o Senhor nos ensina, mais mortal e de maior urgente necessidade, é a nossa incredulidade, a nossa pequena fé, o nosso medo, irmãos. Não o mar, não as aflições, não as provações. E aí, nós invertemos, irmãos. Tanto que, quando nós somos afligidos com a dor, com uma doença, por exemplo, veja, nós temos de orar sim, irmãos, pela cura. Nós oramos todo domingo nas orações pastorais pelos nossos irmãos que naquela semana foram acometidos de algo. Nós temos de orar, até para que nosso coração se enche de mais gratidão, caso o Senhor nos dê a bênção da restauração da saúde. Mas como é interessante, irmãos, que nessas ocasiões nós oramos como que agoniados. Sabe as mulheres, você já passou por essa situação, mulher? Você está de boa, tranquila, aí voa aquela barata em cima de você. Você fica, você quer tirar logo aquilo ali. E faça isso mesmo, que é cebosa. Mas a situação aqui, irmãos, quando nos vem alguma doença, nos vem alguma situação, nós agimos contra as aflições como se ela fosse uma barata cebosa. Como se o ponto maior fosse isso. E não, Senhor, trata o meu coração, me dá mais contentamento, me dá mais fé, tira o medo da minha alma da morte. O Senhor me dá segurança de que o Senhor está comigo, meu pastor. No vale da sombra da morte, o Senhor está comigo. Orar pelo coração, pouco fazemos isso, irmãos. Mas que está mostrando exatamente que nós não deveríamos inverter. Irmãos, 1000 provações são suportáveis, mas o pecado é insuportável. Sabe o que o nosso coração revela, irmãos, nas provações? É exatamente o contrário. Eu prefiro um pecado a 1000 provações. Quando Cristo fala, 1000 provações são nada. Um pecado é terrível. Mas nós descansamos em um pecado e nos agoniamos com uma provação. Ele primeiro repreende os discípulos, depois repreende o mar, nos mostrando, irmãos, o coração de vocês é mais importante. Cristo não repreende, irmãos, é importante deixar claro aqui, ele não repreende o fato de eles terem orado, tá? É importante deixar claro aqui que ele não está repreendendo ele porque acordaram ele do cochilo que ele estava tirando. Não é essa a repreensão. Ele repreende o medo e a pouca fé. Preste bem atenção nisso, irmãos. O que é que o Senhor está nos revelando sobre essas duas coisas tão próximas ao coração do homem? Tão gritantes nos últimos anos, na nossa geração, com o que nós temos passado. Preste atenção nisso, irmãos. Isso não é teoria de homem. Isso é a relação que Cristo está fazendo. Há uma relação inversamente proporcional entre a fé e o medo. Há uma relação inversamente proporcional. Quanto menor a fé, maior o medo, Cristo está falando. Quanto maior a fé, menor o medo. É inversamente proporcional. Só pode, irmão, ser entregue à boca de leões quem tem uma fé forte e firme. Ele sabe que ele vai morrer. E não é uma morte de besta, não. É ser estraçalhado por uma fera. Foi isso que os nossos irmãos na fé passaram no primeiro século. Só pode colocar o pescoço debaixo de uma guilhotina, como conta-se a história cristã com relação à morte de Paulo. Quem tem a fé para dizer, morrer é lucro. Prefiro estar com Cristo. Esse corpo se desvanece, mas ele ressuscitará no último dia. Irmãos, isso incomoda. Isso nos incomoda.
Porque nós somos acostumados a ver o medo, a ver a falta de fé como uma coisa besta qualquer, um pecadinho. Alguns foram ao ponto, como as teorias modernas, de dizer que o medo é uma doença. Não estou negando e não se nega, irmãos, em canto alguma escritura nega a relação do medo em nossa alma com o nosso corpo. Isso traz consequências sim, mas a relação que ele está fazendo não é essa aqui. Ele está indo muito mais fundo. O que químicos não podem fazer em nossa alma, ele vai fundo. Ele escancara. Por que há o pavor em nosso coração? Porque vocês têm pequena fé. Por que vocês temem tanto, homens de pequena fé? Há uma íntima relação aqui, irmãos. Como Matthew Henry disse, a preponderância de nossos medos se deve à fraqueza de nossa fé, que deve ser a âncora para a alma e o remo para a oração. Pela fé, podemos ver através da tempestade a margem tranquila e nos encorajar com a esperança de que Cristo nos conduzirá lá. O medo, irmãos, não é uma coisa pequena. O medo desgovernado para com a criatura revela muito da falta de fé no nosso coração. E é isso que Cristo está descortinando aqui, irmãos. E sabe uma outra coisa que ele nos ensina, irmãos? Além dessa relação inversamente proporcional e da gravidade do medo, desse pecado que é o medo, da sua relação com a fé, é que nada mais incomoda o nosso Senhor do que a nossa falta de fé. Saiba disso, crente. De todas as repreensões que poderiam ser colocadas num texto como esse, no Evangelho de Mateus, a primeira repreensão, diante da manifestação da glória de Cristo, é: vocês têm pouca fé. A primeira repreensão é essa. Quando Cristo ressuscita, irmãos, lembremos bem da narrativa do Evangelho, da descrição histórico-factual da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele ressuscita em glória. Qual a primeira coisa que ele vai falar com os seus discípulos quando ele se encontra com eles? Quando ele se encontra com o seu discípulo, Tomé. Quantos pecados, irmãos, esses discípulos cometeram contra Cristo? Quantos pecados? Um traiu, cometeu suicídio. O outro o negou, sucumbiu à tristeza. Todos os outros fugiram e o abandonaram. Um fugiu até pelado. Quantos pecados eles cometeram? Mas Cristo não os repreende primariamente de nenhum deles quando ressuscita. A primeira repreensão que Cristo faz, pela ausência de Tomé na sua primeira aparição, é: por que tu não creu? Agora tu crês porque tu me vês? Ele repreende a falta de fé. Porque, irmão, sem fé é impossível o homem agradar a Deus. Sem fé é impossível nós nos relacionarmos com o Senhor. Sem fé é impossível nós recebermos a salvação, porque a fé é a mão na qual Cristo e Deus coloca a salvação. É por isso, irmãos, que uma das coisas que mais incomoda o Senhor, por assim dizer, que o Senhor mais repreende, é a nossa falta de fé, irmãos. É a nossa falta de fé. Por isso, queridos, nossos medos devem ser, irmãos, elementos que nos revelam a que passo está o nosso coração com relação à fé. Quais são os medos contra os quais nós temos lutado, irmãos? Quais são os medos contra os quais nós temos lutado? O diagnóstico de Cristo, irmãos, é esse. Não uma doença, mas algo em nossa alma. É o medo de perder o seu filho. É o medo de perder o seu cônjuge. É o medo de perder a sua vida. Qual é o medo que atormenta a nossa alma, irmãos? Ou diante de todas essas coisas que provocam medo, o nosso coração simplesmente descansa no Senhor. Aquilo que nós mais tememos, irmãos, nós adoramos como Deus, porque Deus é o único que deve ter de nós o maior de todos os temores.
Se nós tememos algo ao tal ponto que nós não confiamos nele, que nós escorregamos na fé, ali está um sinal vermelho para nossa alma. O que é que nós temos temido, irmãos? Que revela a nossa pouca fé. E por último, irmãos, nesse texto, veja o versículo 26 e 27. Depois de repreendê-los, e levantando-se, veja que interessante, a imagem aqui que é provocada é Cristo ainda deitado, acordando, repreendeu os discípulos. Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: quem é este que até o vento e o mar obedecem? Jesus parou, irmãos, o mar e o vento com a sua palavra. Novamente, com uma palavra. Com uma palavra, ele curou a distância. Com uma palavra, ele parou o mar. Isso aqui, irmãos, novamente, é Deus nos mostrando o poder da sua palavra. O poder dele sobre a criação. Novamente, irmãos, não há nada impossível para o Senhor. Por que eu estou falando novamente? Porque é uma coisa que a gente sempre tem de lembrar a igreja. Porque o que mais os homens atacam é o poder da palavra. Quer na criação, não, Deus não pode ter criado o mundo em 6 dias. Por acaso, há alguma coisa impossível para Deus? Deus poderia, irmãos, ter criado o mundo numa só palavra, num só momento, tudo. Ele ainda o fez em 6 dias para nos ensinar um princípio muito importante, dizendo: haja luz, e veio à existência a luz. Com uma palavra. Ele não utilizou tecnologia, ele não utilizou nada. Com uma palavra, ele para o mar. Que poder, irmãos. Que poder. Se nós não reconhecemos o poder da palavra de Deus, irmãos, de Cristo, nós não reconhecemos o próprio Cristo. Se nós não cremos que ele sustenta a providência pela palavra, nós não cremos no próprio Cristo. Ainda, irmãos, ele manifesta então aqui, queridos, o ponto do significado de tudo isso que nós falamos, o seu poder para salvar, o seu poder para vencer a morte, o seu poder para vencer o mal. Se tempestade, mar revolto, aponta para tudo isso, pois bem, quando ele acalma e faz-se grande bonança, ele está manifestando o seu poder de salvar aquele que teme a morte, o seu poder de acalmar o mal, o seu poder de colocar em ordem a criação que está revolta. Ele o fez, irmãos. E aí o texto conclui com uma pergunta de maravilhamento. Veja que coisa. Cristo termina de ensinar, os homens se maravilham. Cristo termina de agir, os homens se maravilham. Quem é este? Cristo, irmãos, ele é absolutamente maravilhável, digno de toda a nossa admiração. O que nós vamos passar a eternidade, irmãos, fazendo é admirando esse Cristo. E cada texto da Escritura Sagrada, irmãos, cada relato dos evangelhos é para colocar diante de nós essa glória. É para que a cada culto nós saiamos com esse fato, que Cristo maravilhoso. É para que nós possamos vir para cá e dizer não a qualquer impedimento frívolo de nós estarmos aqui, sabendo, eu vou ali para me maravilhar com o meu Cristo, que está sendo exposto na palavra. Aqui eles estão diante de alguém que parou o mar, irmãos. Eles eram pescadores, queridos. Eles estavam acostumados a ver tempestades começando e tempestades terminando. Sem dúvida, eles nunca viram nenhuma tempestade violenta acabar instantaneamente. Repreende o mar, tempestade, ondas altíssimas, o mar se acalma. Eles eram homens experientes, irmãos. E eles se maravilharam. Agora, sabe o que está por trás disso, irmãos? Salmo, por favor, Salmo 107. Versículo 28.
Salmo 107, versículo 28. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e ele os livrou das suas tribulações. Fez-se cessar a tormenta, e as ondas se acalmaram. Então se alegraram com a bonança, e assim os levou ao desejado porto. Você está percebendo o que é que está acontecendo aqui? Uma forma poética de falar o que nós acabamos de cantar. Quem é esse que nós acabamos de ler? Quem é esse que para o mar no Salmo 107? Quem é esse que traz a bonança? Deus. Quem é esse que os nossos olhos estão contemplando, que o mar e o vento obedecem? Ele é Deus. E essa pergunta, irmãos, ela é estabelecida aqui porque ela vai ser respondida em todo o restante do Evangelho. Essa pergunta está aqui ecoando. Quem é este? Ele é Deus. Quem é este? Capítulo 9, o filho do homem que tem autoridade para perdoar pecados. Quem é este? O filho do homem que tem poder para expulsar demônios e colocar em subjugá-los ao seu poder. Quem é esse? Aquele que morre na cruz para salvar pecadores. Quem é este? Aquele a quem deu Deus toda a autoridade nos céus e na terra. É este que ele está apresentando, irmãos. Que nós nos maravilhemos com esse Cristo, irmãos. Que nós nos preocupemos com essa pergunta: quem é este? Porque ele é mais importante da nossa alma. E que diante de tudo isso que nós vimos, irmãos, nós creiamos. Ele é aquele que leva-nos para a tempestade para tratar o nosso coração. Ele é aquele que repreende o nosso medo e a nossa pouca fé. Ele é aquele que tem poder para salvar-nos da morte, para subjugar o mal. Quem é este? Ele é tudo isso. Maravilhemos-nos, irmãos, com ele. Amém. Oremos. Senhor, Tu és bendito, Senhor. Tu és poderoso. Até o vento e o mar te obedecem, Senhor. Ó Pai, quantas vezes o nosso coração está como uma tempestade, turvo, inquieto, nossa alma se angustia em medos, em pouca fé, Senhor. Mas está conosco aquele que, por uma só palavra, pode acalmar o mar. Sabendo disso, Senhor, que a nossa alma nunca descreia que o Senhor pode fazer isso. Nunca, Senhor. Jamais minimizemos o que o Senhor quer nos ensinar com relação à oração diante de tudo isso. Jamais menosprezemos, Senhor, o Teu poder, o que Tu podes fazer. Tu podes dizer: acalma, coração, e nosso coração se acalmar. Foge tribulação, e a tribulação fugir. Mas é Tu mesmo, Senhor, que nos envias às tribulações, para que o nosso coração seja exposto. Por isso, Senhor, fortalece-nos a fé, para que não sejamos homens de pequena fé. Faz-nos maravilhar-nos, Senhor, com a Tua glória, com a Tua obra. Nós oramos em nome de Jesus.